Estamos aqui na porção Noah, Gênesis 6, verso 9, que começa dizendo: estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. Com Deus andou Noé. E Noé gerou 3 filhos: Shem, Ham e Yafet. Agora eu vou pular mais lá para frente. Eu quero a parte aqui que ele cai, né, na verdade. No capítulo 9 diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Bom, aqui já é pós-dilúvio, tá? Lá, o momento que a gente leu, estávamos falando de Noé. Aí veio o dilúvio, agora o Eterno está abençoando Noé e os 3 filhos. No verso 15, diz ele: e recordarei a minha aliança que há entre mim e vós, e entre toda alma viva, em toda criatura, e não se converterão mais águas em dilúvio, para destruir toda criatura. Estará o arco-íris na nuvem, e vê-lo-ei para recordar a aliança eterna entre Deus e toda alma viva, e toda criatura que sobre a terra rasteja. Verso 18. E foram os filhos de Noé os que saíram da arca: Shem, Ham e Yafet, ou Yafet. E Ham é o pai de Canaã. Agora deixa eu pular mais um pouquinho. No capítulo 10, estas são as gerações dos filhos de Noé: Shem, Ham e Yafet. A estes nasceram filhos depois do dilúvio. Então, quem foi os filhos de Jared? Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesher, Tiras. Os filhos de Gomer: Askenaz, Rifá, Togarma. Os filhos de Yavan: Elisha, Tarshish, Kitim, Dodanim. Destes repartiram-se pelas ilhas das nações em suas terras. Os filhos de Ham: Cush, Mitzraim, Put e Canaã. Vai guardando aqui o nome Canaã, filho de Ham. Aí em português é cão. Então veja só: Cush, Misraim, que é Egito, Put e Canaã. E os filhos de Cush: Seba, Havilá, Sabtá, Ramá, Sabterá. Os filhos de Ramá: Sheba, Dedan. E Cush gerou a Nimrod. Ele começou a ser valente na terra. No verso 15, diz assim: e Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Het, e ao Jebuseu, Jebusi, ao Amorreu, Emori, ao Girgazeu, Gigarshi, ao Eveu, Rivi, ao Araqueu, Arqui, ao Sineu, Sini, ao Arvadeu, Arvadi, ao Semareu, Semari, e ao Amateu, Ramati.
depois de se espalharem as famílias do cananeu. E foi o término do cananeu, desde Sidom, vindo a Gerar até Azar, vindo a Sedom, Gomorra, Amorá, Adimá e Tseboim até Lacha. Estes são os filhos de Ram, segundo suas famílias, esses nomes aqui, filhos de Cananeu, de Canaã, então da terra de Canaã. O que eu quero falar aqui para vocês hoje? Sempre pergunta por que Deus matou tantos povos? Por que Deus desterrou, tirou a terra daqueles povos em Canaã para dar a herança deles? Quem seria a herança? Quando Josué está entrando, pós-morte de Moisés, entrando e fazendo a divisão da terra. Vocês já ouviram bastante coisa a respeito e, em princípio, acho que nunca satisfez, né? Vocês têm ideia, quando alguém pergunta, mas por que que Deus... A gente sempre tem curiosidade. Por que que Deus falou para Moisés, queria conduzir o povo? Você vai falar, porque ele já tinha anunciado para Abraão lá atrás que ele daria terra aos seus descendentes. Tá certo? Mas o que confirma essas coisas? Por que que Deus tirou aquela terra? Uma das coisas que você aprendeu é que o motivo daquelas pessoas terem se tornado, todos eles, aqueles povos, pessoas más. Então chegou o tempo em que Deus teve que fazer essa limpeza. E isso é uma resposta. Mas é bom a gente conhecer a origem, né? O motivo real do porquê. Aí começa a fazer sentido, porque aí não tem maldade, porque passa uma ideia de Deus é Deus, vai lá e mandou sair, a terra é minha, eu dei essa terra para outro povo e pronto. Entendeu? Nunca nos foi ensinado o motivo real, e na verdade sempre esteve ali na nossa cara e a gente não viu, nem eu tinha visto. Bom, o que acontece? Você vai aprender duas coisas hoje, talvez mais. Como estamos na semana aí de Pêssar, isso aqui também faz parte para a gente colocar lá sobre Pêssar. Por quê? Porque ali conta a história quando o povo estava saindo do Egito, que receberam o comando de Deus no capítulo 12 de Êxodo, aquele preparativo. Eles mataram o cordeiro e depois tiveram, numa sequência, mais lá para frente, tiveram a divisão das terras. Então veja só, vamos lá para a gente compreender, para a gente ver que quando é dito que em Deus não há injustiça, a gente acredita nisso, a maioria das pessoas acredita pela fé, mas todo mundo olha pensando assim, mas não é justo. E a gente pensa que não é justo, seja com teu filho, seja com você mesmo, geralmente é com a gente e o que está próximo da gente, tá? A gente acha que nunca merece aquilo que aconteceu. Então, vamos defender o Eterno, porque quando diz que Ele é justo, de fato Ele é justo mesmo. Então, se Ele é justo mesmo, por que que esse povo todo perderam suas terras? Porque eles foram maus? Quer dizer que se você for mau ou se você for má, você está correndo o risco de perder alguma coisa? Querendo ou não, esse tipo de assunto, ele vai gerando um medo dentro da pessoa, não é? Vai gerando um medo, inconsciente, mas é um medo. Então, olha só, quando Noé saiu da arca,
ele tinha encontrado as sementes de vinha que Adão havia plantado. E aí, o que ele fez? Ele plantou essa vinha. A vinha, ela foi plantada no mesmo dia, ela cresceu no mesmo dia, ela deu fruto no mesmo dia, e ele colheu os frutos no mesmo dia. E Satanás apareceu vestido como homem diante dele e perguntou para ele: o que você está fazendo? Aí ele disse que estava plantando a vinha, e esta vinha, ela dava muitas variedades de gosto, sabor. E Satã propôs uma sociedade a ele, disse: vamos ser sócio? E aí ofereceu a vantagem, e aí ele aceitou ser sócio, não sabia que era Satanás. O que aconteceu? Satanás, na hora que já estava como sócio, direito adquirido, certo? Aí ele vai lá e vai inocular. Ele colocou para dentro da uva o Yetzer Hará. Ele injetou lá dentro o veneno dele. O mesmo veneno que tinha colocado lá na figueira para Eva, na época do fruto. Bom, com isso, o que aconteceu na história que você já conhece? O Noé, ele bebeu deste vinho. O que aconteceu com ele? Embebedou-se. E aí, veio o filho dele. Qual filho que viu a primeira situação? O Ram, o cão. O cão não tem nada a ver com Satanás agora, tá? Aqui o cão, Ram, é o nome do filho. Ele viu o pai naquela situação, e lembra que é o mandamento da Torá que diz que não deve se ver o pai nu? Quando ele foi chamar os irmãos, agora tem duas coisas interessantes, mas não vem o caso aqui para a gente. Duas coisas que é comentado é que ele teve um relacionamento com Noé, e ele também, uma outra história conta que ele é como se tivesse cortado fora um instrumento de fazer filho. Na verdade não é cortar fora, vamos ao termo castrar. Todo mundo sabe o que é castrar. Pensando em quê? Somos em 3. Para que meu pai não tenha mais filhos e haja herança para ser dividida, então ele vai continuar apenas com os 3 filhos. Os outros 2 irmãos, quando chegaram, vieram de costa, agiram com muita prudência e cobriram ao pai, e guardaram ao pai, ficou tudo perfeito. Vocês sabem que quando o pai voltou ao normal e soube de tudo que tinha acontecido, tá? Pensando que apenas ele foi visto sem roupa, agora imagina se ele percebeu que algo mais ocorreu com ele. Ele desferiu uma maldição. Agora olha que interessante, a pergunta, provavelmente você já perguntou, se quem errou foi Cão, por que foi Canaã que recebeu a maldição? Tá? Você vê lá que quem fez foi Cão, mas quem recebeu a profecia de maldição da parte de Noé foi o filho de Cão, que é Canaã. Depois, o que o Eterno fez? Agora nós vamos entender, tá? O Eterno propôs que fizesse um sorteio. Aquelas terras, como que ficou configurado depois? O Jared, que é o Yafet,
Ele ficou, se você visualizar o mapa mundi aí na sua cabeça, vai ficar difícil, né? Mas você tendo, imagine esse quadradão aí então na sua frente, a parte de cima do planeta, tudo que está aqui em cima de fora a fora, é uma terra fria, Kobe Ajared. A parte do meio, Kobe Hashem. E a parte do sul, a parte de baixo, Kobe Cão. Tá? Se Cão é o pai de Canaã, onde Canaã tinha que ter ido morar? Ter ido em moradia. Aonde? Para baixo, para o sul, que é a terra da África, Egito, África, aquelas partes. Ó, a parte da África é quente. A parte lá da Europa como um todo é frio, e a parte do meio, onde está Israel, a terra prometida, ela não é nem quente nem frio, ela tem os dois. O sorteio deu dessa forma. Então o que aconteceu? Quando eles estavam passando pela terra para que cada um fosse povoar o seu campo, o seu pedaço, Canaã parou lá na onde se tornou a terra de Canaã. E veja, eu fiz questão de ler aqui com vocês os nomes: Jebuseu, Girgazeu, Jebuseu, Amoreu, Girgazeu, Eveu, Araqueu, Sineu, Arvadeu, esses nomes todos que compunham a terra de Canaã, que quando Josué entra com os filhos de Israel para dividir a terra, eles tinham que lutar contra estes, porque a terra de Canaã era a terra da promessa, é a terra que mana leite e mel, e o exército de Israel, na pessoa de cada um dos filhos, que teve o lugar deles naquela terra de Canaã, eles tinham que, então a terra era para ser terra de Canaã, a terra era para ter sido sempre de Shem, dos semitas. Já deu para entender então o que aconteceu? Aconteceu que Canaã, ele recebe a maldição porque Deus sabia o que ele iria fazer, e ele era o filho mais novo, me parece. Agora eu não lembro se ele é o mais velho ou se ele é o mais novo, de Cão. E eu li a bênção que Deus deu a Abraão, a Noé e os 3 filhos. Você já aprendeu que aquele que recebe a bênção de Deus pode ser amaldiçoado? Não pode. Então, o que Noé fez? Noé não podia lançar a maldição contra o filho que tinha feito aquilo com ele. Então ele jogou a maldição no neto, no filho do filho, entendeu? E esse filho do filho, ele descumpriu o tratado que Deus fez com cada um deles, a porção de terra. Quando ele passou ali pela terra que ficou conhecido como Canaã, ele não podia ter parado ali, porque ele roubou o tio dele, porque ele ficou na terra do tio, a terra de Shem, de Sem. Ele tinha que ter descido com o pai para pegar aquela parte da África. Ok? Então, esse é o segredo. Agora, lá atrás, na ascendência para trás, descendência para frente. Então, lá atrás, o Eterno já tinha mencionado esta mesma terra como sendo dos descendentes de Abraão. Ele havia prometido a Abraão. Ele prometeu
É que agora eu estou fazendo o jogo aqui, você vai ficar perdido. Porque Noé, ele, embora Abraão, dizem que estava vivo também nessa época, mas Abraão está 10 gerações à frente da geração de Noé. E nós estamos falando que mais para trás, o que acontece? Você tem o dilúvio, tá? Então, o que o Eterno já tinha feito? O Eterno já tinha prometido aquela porção de terra para aquele servo que viria. Quem era? Abraão. E quem que herdou a terra? O filho de Abraão. Qual filho? Jacó, que teve aquelas 4 mulheres e com elas tiveram as chamadas 12 tribos de Israel. Para eles chegarem no lugar que a terra era deles por direito, por exemplo, quando Abraão esteve com Sara no Egito, e ele pediu para que ela dissesse que ela era irmã dele, ali ele assinou, ele recebeu de presente uma assinatura de uma propriedade, e a propriedade que ele recebeu foi a terra de Gósen, ou Goshen, e lá na frente, o neto dele, tá? Então, o Abraão teve Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó teve José, e José como rei no Egito. Quando o pai dele, Jacó, sobe ao Egito, ele dá, por parte do faraó, a terra de Goshen. Só que a terra de Goshen já tinha sido dada por Deus lá atrás, a Abraão, na época dessa questão. Então, o que você está percebendo aqui na história? Que há fatos que ocorrem lá na frente, mas que Deus já tinha, na verdade, tratado cá atrás. E lá na frente, conforme eu estou dizendo aqui, alguém um dia te explicou isso? Eu nunca aprendi isso aqui com ninguém. Eu aprendi no livro judaico. Entendeu? Então, por que é importante conhecer esse negócio? Porque sempre vem aquela pergunta: ora, por que Deus tirou aquele povo? A resposta que davam para a gente, que a gente leu aí, é que encheu a medida de Deus da maldade. Isso é verdade? É verdade, aconteceu isso também. Aconteceu sim. Mas a ação deles teria de acontecer uma ação assim ruim, porque eles já estavam fadados àquele fracasso, porque aquela terra era fruto de desobediência, era fruto de roubo, tá? Então, quando Deus permite e fala para Abraão, e essa notícia chega em José, e José passa para as pessoas, vem o tempo de Moisés, Moisés orienta todo aquele povo, liberta o povo do Egito, que é esse tempo que é o feriado judaico dessa semana, Pêssar. Eles estão recebendo da parte de Deus essa libertação, estão deixando o Egito para poder ir à terra que Deus havia prometido a Abraão lá atrás, 400 anos para trás. E quando eles chegam nessa terra, depois da morte de Moisés, através do ministério de Josué, eles teriam que tirar o pessoal daquela terra. E havia gigantes lá. Agora que essa parte de gigantes a gente deixa para um outro dia, porque para falar deles seria bom a gente ler no texto, no livro junto, para a gente poder compreender por que haviam estes gigantes, que na verdade esses gigantes, eles são filhos de anjos caídos com as mulheres, lá no capítulo 6 de Gênesis, tá? Então vamos voltar aqui numa linha reta. Deus tinha dado aquela terra para
Abraão. Mas antes disso, Deus já tinha dado aquela terra para Sem, que é um dos filhos de Noé. São 3 filhos: Sem, Cão, Jafé. Eu falei Jared, mas é Jafé. Tá? O Jafé, ele ficou com a parte gelada aí. Aqui no canto você tem a Rússia, você tem a Europa aqui, e tem, que é essa parte aí em cima? Lá, aquela parte gelada como é que é lá no... Lembra do joguinho War que fica craque? Essa parte aqui, Alasca, isso, tudo gelado. Lá é terra de gente gelado, no frio. Você vem para a parte do meio não é nem... Tem o quente e tem o frio. E a parte de baixo é o quente. Tá? Lá na África. Por que eles são negros? São negros, tem algumas outras... tem outras histórias aí, tá? Para explicar por que eles são negros. Há uma maldição aí que os fizeram ser negros. Mas o outro motivo deles serem negros é porque o negro, ele suporta o sol quente. Vamos lá na praia para você ver. O negro fica no sol sem camisa, tranquilo, de boa. Vai eu e você ficar lá 1 hora sem protetor no sol, o que acontece? Tá? Porque o corpo produz a substância que protege. Bom, falado isso, agora eu posso perguntar: há injustiça da parte de Deus em tirar aquelas pessoas da terra? Hoje é muito conhecido em termos de justiça, de direito. Se alguém entra na tua propriedade, você vai ao juiz e vai pedir uma reintegração de posse. E o juiz determina, porque aquela terra é sua. Por outro lado, também há na nossa lei, aqui no Brasil, que se você ocupa uma terra e fica nela por X anos, na cidade é 5, no campo parece que é 20. Então você tem lá uma quantidade de tempo na cidade, você fica no imóvel por 5 anos, você entra na justiça e vai pedir o uso da lei, alegando que aquela terra é sua. Lá no campo são 20 anos, você chega lá, vai alegar que aquela terra agora é sua. Mas em termos daquilo que Deus dispensou, aquilo que é seu, é seu. Mas se algo que é seu, você pode perder? Pode? Pode. Como que você pode perder? Essa terra não era deles. Eles estavam ali, tanto é que ela ganhou o nome de Canaã. Só que Canaã, guarda aí, Canaã, que deu nome à terra, que gerou esses nomes todos, que povoou aquela terra, era filho de Cão. Portanto, aquele pedaço de terra era do tio dele, ele não podia ter ficado ali. Ele permitiu que uma maldição entrasse e seria cobrado mais na frente. E foi cobrado. Só que não foi assim, simplesmente foi cobrado. Além de já ter dado motivo para isso, aquela geração que cresceu ali também se tornou um povo mau. E a maldade deles também deu direito para que o Eterno pudesse, sem dor na consciência, tirar aquele povo de lá. Só que nós também já vimos que a grande maioria das 12 tribos não mandaram embora todos aqueles antigos moradores. E isso deu grande problema, tá? Depois teve um ano aí, passagem de ano, que nós aprendemos da parte do Eterno, que a terra de Canaã era a terra do nosso coração. E por incrível que pareça, tem estudo dentro do judaísmo que também fala dessa mesma forma. Aquilo que o Eterno nos ensinou lá atrás estava correto também enquanto doutrina judaica. Porque no judaísmo também fala, principalmente em termos de Cabalá, que aquela terra de Canaã, o chegar e conquistar a terra, é você aprendendo a conquistar a terra do seu coração. Em termos de alma,
o que é simbolizado como coração está ali localizado como morada, aqui entre aspas, né, como morada, a alma divina e a alma animal, tá? Ora, a alma animal, literalmente, a serviço praticamente do Yetzer Hará. E a alma divina é aquela porção que o Eterno concede. Mas aqui não é para fazer você se confundir com essas coisas. Guarda pelo menos só isso. Deus havia estabelecido que aquele pedaço de terra já estava dado lá atrás para um povo. Aí vem o tempo de Noé, quando se faz o sorteio de ganhar a terra, o filho Sem que tinha direito àquela terra. Mas Canaã, que era filho de Cão, ele chegou ali e se apropriou da terra do tio dele, do irmão do pai dele, tá? E com isso ele trouxe a maldição. Então veja só, ele recebeu a maldição da palavra de Noé, o avô. Ele ratificou uma maldição porque ele fez a prática de roubo e fez aquilo que Abraão tinha pedido como pai, para que um irmão não entrasse na terra do outro, tá? A Torá fala para que não se pegue, não aumente a tua terra, roubando a terra do teu irmão, e são um monte de coisas que fala sobre a terra, tá? Esse direito à propriedade. Os países que existem hoje, todos eles têm leis que vai tratar desse assunto de propriedade. O Brasil também tem leis que são chamadas leis para guardar a propriedade. A Constituição Federal, ela te dá garantia de proteção à sua propriedade. Mas ela é tua para sempre? Não. Se você não fizer bom uso da tua terra, você pode perder, tá? Você pode perder, aqui no Brasil isso, tá? Você pode perder a tua terra se for descoberto nela, por exemplo, que ela é um aeroporto de avião para fazer tráfico de droga. Na hora que descobrir, você perde direito àquela terra. Sem indenização, você perde, é confiscado. Porque você não agiu bem com aquela terra, tá? A mesma coisa, você recebe um coração, e o teu coração, ele começa a ficar em contato com tudo que está ao teu redor. Aí a gente vai se machucando com a vida, e vai criando, conforme a psicologia ensina, vai criando muitas defesas, e vai se protegendo, e vai se tornando uma coisa que você não é. Quando a gente está diante de Deus, Ele quer que você volte a pesquisar aquilo que é seu, aquilo que Ele te deu. Então, neste tipo de exemplo, é dito para a gente que olhar a terra do nosso coração é a semelhança da divisão das 12 tribos naquelas terras. É a gente começar a olhar para dentro de nós. E essa contagem de Homer, que é feita também, que já começou nessa semana, a contagem do Homer, você vê que relação bonita que pede para você a cada dia, sondar o teu comportamento, para você saber se o amor que você gera, se ele é um amor verdadeiro, se ele é um amor que está precisando de um pouco mais de contornos. Depois vai dizer, eu tinha pedido para a Jéssica a cada dia colocar aquele texto que dá uma aulinha rapidinha ali sobre o que a gente deveria pensar sobre o dia de cada um deste homem, né, que vai dar os 49 dias. Então, com isso, você começa a pensar, isso também é terra do teu coração, isso também é a terra prometida, isso também, estudando ali, olhando a contagem do Homer, a gente vai estar como que matando o cordeiro, no sentido de Pêssar,
fazendo essa consagração ao Eterno, olhando para dentro de nós e procurando olhar onde estão os nossos erros, tá? Exemplo prático. Imagina se esse Canaã tivesse ouvido a voz dos conselheiros, ele teria pego a turma dele e teria descido lá para baixo, que era o local deles. Então, quem queria tomar conta daquela terra? Os descendentes de Sem. Quando chegasse os descendentes de Abraão, a terra já seria deles. Eles já estariam de posse daquilo que era deles. Agora, o legal de ficar vendo essas histórias é você perceber que algumas coisas foram dadas a você. Ou você perdeu, ou você foi roubado. Quando você é roubado, o Eterno permite que você seja restituído. Mas quando você perde, você só será restituído, porque tem coisas que a gente perde que não volta mais, não dá para voltar mais. É aqui que a gente tem que ter mais zelo com as coisas. Aquilo que Deus tem para me abençoar, eu não posso querer que Deus me abençoe com aquilo que é do outro. O que é do outro é do outro. Se Ele me dá aquilo que é do outro, é roubo. E muitas pessoas pensam que Deus tirou a terra daquelas pessoas para dar para as 12 tribos de Israel. E não foi isso. Deus simplesmente agiu em cima de duas coisas: reintegração de posse, dar a terra para aquele que lhe era de direito, e também tirar a terra daqueles que agiram mal. E para você entender, Israel, quando pensa em Israel, pensa no povo judeu, no povo hebreu como um todo. Depois que essas 12 tribos estavam ali estabelecidas, elas perderam a terra? Perderam. Quando foi que Israel voltou a ser nação? 1948. Daquele tempo lá de trás, que começou em 722 a.C., no judaísmo não usa-se antes de Cristo, usa-se antes da Era Comum. E não usa depois de Cristo, usa depois da Era Comum. Então, antes da Era Comum, Israel perdeu o direito àquela posse de terra que Deus tinha confirmado lá atrás, ratificou no tempo de Noé, e ratificou no tempo de Abraão, e ratificou no tempo de Moisés. Sim, era deles. Mas por que eles perderam? Porque agiram mal. Mal como? Abandonaram a Torá, serviram a outros deuses, tá? O primeiro mandamento que vem do Eterno é: eu sou o Senhor vosso Deus, quem libertou vocês da terra da escravidão. Não terão para vocês outros deuses. Isso é o número 1. E por que as pessoas têm perdido? Porque elas têm deixado de buscar um comprometimento com Deus e têm buscado depender de outras coisas que não é Deus. Só que o pecado de uma terra, ele tem que ser grave, ele tem que se apartar de fato daquilo que Deus já tinha orientado. Lá no tempo de Moisés, ele havia declarado que se eles abandonassem a Torá do Eterno rejeitando, a terra que havia sido dado a eles seria tirada. E foi tirado. Tá? Foi na época de Esdras que eles começaram a fazer um concerto, aí eles vieram para a construção do segundo templo. Esse segundo templo foi destruído lá no ano 70 da nossa era aqui. E de lá para cá, os judeus estavam espalhados pelo mundo afora. Judeu tinha terra? Eles sempre tiveram terra, mas por que eles ficaram sem terra? Se tornando um povo aí espalhado pelo mundo? Por causa do pecado de abandonar o Senhor Deus. Então, abandonar a Deus é sério? É sério. Principalmente para eles. Porque eles tinham da parte de Deus a missão de ensinar as demais nações a servir a Deus através das 7 leis de Noé.
Se eles tivessem feito isso direitinho, não haveria as religiões que nós conhecemos nos tempos atuais. Essa multiplicidade de religiões. Não teria existido o cristianismo, não teria existido Jesus, não teria existido o budismo, não teria existido o espiritismo, não teria existido o catolicismo, não teria existido nada, porque o povo judeu, ou seja, o povo hebreu, depois chamado como judeu, por ser morador da Judéia, se eles tivessem mantido a missão deles, da parte de Deus, em orientar a eles sobre a Torá e orientar as nações, então as nações teriam conhecido que há um único Deus, e elas iriam servir a este Deus, não pelos 613 mandamentos, que é para o judeu, mas iria viver com os 7 mandamentos de Noé. Tá? No nosso tempo atual, olha quanta coisa agora a gente também precisa aprender e também ajudar a ensinar. Nós aprendemos com o judaísmo as 7 leis de Noé. Além da gente começar a viver na presença de Deus, assim, nós também estamos orientando pessoas que estão vindo de religiões, para que elas também busquem a Deus, o Deus único, mas como Deus da Torá, vivendo as 7 leis de Noé, tá? Agora, se quiser espiritualizar essas coisas todas, é só você entender tudo isso que eu falei no sentido espiritual. O que sempre se pergunta, Deus não vai considerar o que o cristão faz? A terra do cristão, aquele coração que está cheio de Cristo, aquele coração era de quem? No sentido espiritual aqui. Era a terra não de Canaã, ela se tornou também terra de Canaã, ou seja, a terra de Cristo. A terra de Cristo é a mesma usurpação que Canaã teve. Entendeu? Ou não? Sim ou não? Entendeu? Essa é a questão. Serão despossados, não é desposados, despossados. Será tirada a posse. Vai ser tirada a posse. Quando? Como diz lá em Pirkei Avot, se não agora, quando? Qual é a resposta? Os sábios aí. Na era do Mashiach. Porque na era do Mashiach, a terra vai voltar a ficar sem o Yetzer Hará. Sem o Yetzer Hará, aí o entendimento de Torá vai ser dado às pessoas. Por isso aquele texto em Zacarias, acho que é Zacarias mesmo, que vão pegar na orla, no vestido do judeu, e vai falar, eu vou te seguir, porque você é quem sabe o jeito correto de servir a Deus. Até então, hoje, o cristianismo católico fala como se serve a Deus. O evangélico fala como se serve a Deus. O espiritismo fala como se serve a Deus. O fulano de tal fala como se serve a Deus. O ateu fala como se serve a Deus. Tem explicação de todos. Isso é terra de Canaã. Vai ter que ser tirado. Quando vai ser tirado? Quando Mashiach tomar posse. Porque aí ele vai ensinar Torá ao mundo inteiro. Entendeu? Então, perderão essa terra? Perderão. Certo? Agora, tá bom, isso aí é história. O que é bom para você hoje? O que é bom para você hoje? Qual é a prática hoje? A prática hoje é aproveitar esse ensino da contagem do Homer. A contagem do Homer está mostrando a cada dia uma análise para que a gente olhe para dentro da gente e comece a perceber. Então vamos pensar assim, lembra daqueles corpos
que eu projetei aqui para vocês entenderem, um corpo sobreposto ao outro. Então a bênção de Deus, ela vem do céu. Quando ela chega na pessoa, ora, toda noite quando você dorme, acontece o que? A tua alma não sai do corpo? A sua alma sai do corpo, ela pode se impurificar nas regiões espirituais, como se você teve um bom dia e está vivendo uma boa presença do Eterno, a tua alma pode ser conduzida para um lugar e você pode, naquela noite, receber uma bênção de Deus, recebendo uma profecia, recebendo uma força, vai mostrando para você o que é que está declarado para que você tenha, tá? Mas se não acontece isso, você voltando a viver no próximo dia, você vai se envolver nesta terra com coisas que não deveria se envolver, vai tendo sofrimentos, aborrecimentos que vai moldando a tua alma para uma alma doente, até que a doença venha para o corpo literalmente, mas fica desde o órgão dentro do teu corpo até aquele corpo espiritual seu, que não na Torá você vai encontrar isso dentro do que é divisão de alma como Neshama, mas nos escritos que escrevem por aí, você vai encontrar como corpo causal, que é a parte mais alta, dali só com Deus. Então essa parte toda, que é frequencial, vibracional, ela vai estar relacionada com tudo que tem no universo. E tem um detalhe interessante aqui, que eu tenho que fazer a ponte para você, para que o povo hebreu pudesse lutar e conquistar a terra que era deles. O que tinha acontecido para eles poderem fazer isso? Os descendentes de Canaã, que povoaram aquela terra, povoaram de forma legal ou equivocada? Equivocada. Apropriação indébita. Ele roubou o tio dele. Certo? Antes dele fazer isso, ele quebrou um mandamento que o Eterno tinha dado. E um mandamento do próprio Noé, que tinha pedido para que um filho não entrasse na terra na porção do outro. Então, veja só, é tudo quebra de padrão. Ok? E vai voltando a situação. E vai voltando, porque você vai ver, aprendendo aí nesses exemplos do povo que viveu na terra, sempre aquele lugar onde foi a construção do templo, sempre as coisas em todos os tempos aconteciam ali no mesmo lugar, tá? Até que o templo viesse para realmente ser aquele lugar de bênção. Entendeu isso? Ok, voltando, o que a gente tem que fazer para ganhar condições? Olhar para dentro de nós e começar a observar a vida que eu tenho levado, ela me machucou? Aí a tua resposta vai ser sim, machucou. Se machucou, machucou aonde? Que parte? Aí você pensa assim, bom, eu fiquei mais, tem gente que fala assim, que ficou mais cascudo. Cascudo significa insensível. E insensível por quê? Porque chega um momento que você fala, chega, não quero sofrer mais. Uma palavra popular, não vou dar murro em pontas de faca. Então a pessoa, ela chega uma hora que ela fala assim, chega, não vou dar murros em pontas de facas, já cansei, essas pessoas não vão mudar, se é marido, se é irmão, se é família, eles vão continuar me machucando e eu não quero sofrer mais. Aí a pessoa dá um basta, na verdade ela não dá um basta, ela se esfria, ela muda o comportamento dela, ela se retrai, então ela está se mutilando. E sem que ela fique sabendo por que áreas do corpo dela fica alterado. Tem áreas do corpo, tem uma abordagem de psicologia, onde a pessoa, quando olha para você, pela estrutura do teu corpo, ela fala os teus problemas. Tem gente que se torna corcunda.
Tem gente que passa até a pele do rosto, aquilo fica duro. Tudo isso é questão emocional, a forma como. Agora, o emocional não é energia? Sim. Não é uma energia que está afetando a energia dentro do corpo? Sim. E essa energia do teu corpo emocional, ela só está desse jeito só por causa da questão pessoal que você está tendo com a família? Não, isso está vindo de lá de trás, ou seja, lá de cima. Por quê? Quando você começa a perceber que a gente sempre acha assim, olha, eu sou o dono do meu nariz, a gente pensa isso, mas você não está sozinho. Porque o teu corpo está aqui, ó. Vou usar esse dedo aqui como sendo o seu corpo, tá? Esse aqui, como sendo o seu corpo físico. E aí eu vou fazendo assim, ó. Juntou, certo? Imagina, tudo isso aqui é o corpo. Cada dedo que eu juntei ao corpo, ele significa um corpo seu. Então você tem o corpo físico, você tem o chamado corpo etérico, você tem o chamado corpo emocional, você tem o chamado corpo mental e tem o chamado corpo causal. Tudo isso, em linguagem judaica, é simplesmente Nefesh, Ruach e Neshama. Tá? Agora, estas áreas dos teus corpos estão em frequência de vibração em nível diferente. No corpo é o mais baixo, lá para cima é o mais alto. O que acontece? Quando você está desconectado daquilo que é o corpo, você está se conectando com toda a energia que foi gerada no mundo desde a criação do mundo. Logo, tudo que Adão gerou está localizado também em você. Então você nunca está sozinho. Aí é que está. Portanto, o jeito talvez de você se comportar diante dos problemas, talvez não venha simplesmente da tua cabeça, mas seja uma herança que está vindo dessa parte de fora da história que está conectado com você. Aí é que eu estou falando, por isso que eu usei o exemplo. A terra de Canaã, ela foi originariamente dado a uma pessoa, que na linha de sucessão ia chegar naturalmente de um para um, ia chegar em Abraão, Abraão ia passar para Jacó, Jacó ia passar para os filhos e os filhos iriam assumir. Só que quando chegou o tempo dos filhos assumirem, a terra tinha sido roubada por gente da parentela, por gente lá de trás. Entendeu? Agora, vamos fazer uma outra leitura nisso mesmo que eu te falei. Se Noé não tivesse pecado, se ele não tivesse feito o pacto de sociedade com Satã, se ele não tivesse bebido aquele vinho que ele plantou, ele não tinha ficado desnudo, o filho dele não teria visto ele nu, por consequência, Canaã, que era o neto, não teria sido amaldiçoado e provavelmente esse Canaã não teria roubado a terra do tio dele. E lá na frente, provavelmente, a descendência de Jacó não precisaria despossar pessoas, porque naturalmente a terra seria deles. Deu para entender? Então eu fui numa linha, mostrei uma outra linha e agora voltando para a gente compreender. E pensando aí você, tudo é culpa sua, da sua família? Você tem culpa na atitude que você tomou, mas a atitude que você tomou também tem relação com aquele tipo de pensamento que veio, vou usar o termo de psicologia que o Jung chama de inconsciente coletivo. É aquelas coisas que pertencem a todas as histórias que existiu desde Adão até o dia de hoje. Tá certo? Portanto, quando você for orar a Deus e pedir um conserto com Deus, procure lembrar disso que eu falei hoje. Porque talvez você vai querer uma bênção e você vai estar pedindo para Deus uma bênção que Ele não vai poder te dar.
Aí é que está. Então você tem que pensar assim, Deus, permita tal coisa, isso está permitido para mim? Se não está permitido, me faça entender. Aí você pensa no teu corpo e nos variados corpos que estão sobrepostos ao seu, que vai parar lá no campo espiritual e vai estar conectado com todo o universo criado até Adão. A linha que foi pegando até você, que te marcou, aí você vai falar, Deus, então me livre dos pecados que eu herdei. Para que a energia que desce de ti e venha sobre mim, ela possa chegar aqui na minha cabeça como uma energia limpa, onde eu possa agora tomar a minha decisão. Porque senão ela chega equivocada, você vai olhar de forma equivocada e você vai tomar decisão de forma equivocada e tudo vai contribuir para o tipo de vida que cada um tem hoje. Ok? Eu sei que eu falei bastante, mas podemos parar aqui.